Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo beleza, cara? Tu tá com corona? Olha, eu já falei no outro episódio, eu tenho a suspeita que eu já tive corona, mas não se manifestou em febre ainda. Mas, né, eu sou parte do rebanho, eu e tu somos jovens para a medicina, né, e de acordo com o nosso convidado sobre corona, nós deveríamos entrar em contato com corona, né? Exato, A gente não deveria estar em confinamento. Isso vai mudar muito ou não, a gente vai ver nas próximas semanas aí o que vai acontecer, mas a gente tá gravando início da segunda semana de quarentena do Brasil. A pergunta é quanto tempo o Brasil aguenta em quarentena? Essa é a pergunta. Essa é uma boa pergunta que eu não sei se ela é filosófica e o nosso convidado vai poder responder ela. Um amigo meu me perguntou, antes de eu chamar o nosso convidado, e aí o Tapa, como é que tá nessa quarentena? Cara, o Tapa sempre foi produzido em critério de quarentena. A gente sempre produziu o Tapa de dentro de um quarto, cada um num canto. A gente nunca precisou se ver, então não tem nenhum problema. O mundo vai acabar e o Tapa vai seguir. Mas daqui a muito tempo, quando alguém for ouvir esse áudio, todo mundo já vai ter pego essa porcaria desse corona e vai ter passado, se Deus quiser. Mas antes de chamar o nosso convidado, eu só quero fazer uns recadinhos iniciais e únicos sobre o Tapa. Recadinhos únicos iniciais. Vocês querem seguir o Tapa? Vocês querem ouvir o Tapa? Vocês querem entrar em contato com o Tapa? É somente um canal. Entre em www.tapadamãoinvisível.com.br. Lá tem todos os meios de falar e chamar e entrar em contato e ouvir o Tapa. E eu quero dar 3 recadinhos muito rápidos. Apoie o Tapa. Apoia-se /Tapa da Mão Invisível. E outras coisas, Júlio, eu fiquei devendo 2 agradecimentos. Quem nos indicou, o Cláudio Manuel, Pedro Tavares, obrigado pela dica. E o Felipe Fux, meu irmão, pelo Ricardo Zimmermann, que foi o nosso episódio de corona. O Francisco Raso, que é o nosso convidado de hoje. Ah, não, desculpa, não é Raso. É Raso? Ratso. Gurlami. Mas que coisa legal. Tem que fazer assim com a mão, tem que fazer assim com a mão. Tem que fazer aquele símbolozinho italiano. Muito bom, só áudio. E é curioso que em italiano o meu nome é o contrário de raso, né? Porque é saliência, foguete, né? Essa forma. Olha só. Então, o Francisco Ratzo, nosso convidado de hoje, ninguém nos indicou porque a gente já conhecia, já ouvíamos muito, já líamos, e inclusive foi uma das entrevistas que me fez ter vontade de convidar o Eli Vieira para vir falar conosco, que falou, foi justamente a entrevista que ele deu para ti na Gazeta, Francisco. Foi uma bela entrevista. Júlio, quem é o nosso convidado? Não, primeiro, seja muito bem-vindo, Francisco. Muito bem-vindo mesmo por estar aqui. Embora a gente já conhecesse, acho que todo mundo conhece o Francisco, do meio liberal, religioso, católico. Todo mundo conhece ele, mas quem nos botou em contato com ele foi o Denis Xavier, também um outro convidado nosso. Muito obrigado, Denis, por ter dado o WhatsApp do Francisco Radzo. Seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu. Só apresentando então quem é Francisco Razo. Francisco Razo é professor de filosofia, graduado em filosofia pela São Bento, São Paulo, mestre em filosofia pela PUC, São Paulo, autor dos livros A Imaginação Totalitária, Os Perigos da Política como Esperança e Contra o Aborto. Colunista do jornal Gazeta do Povo. Mais uma vez, muito obrigado. Sem querer puxar teu saco, quem assiste os nossos vídeos pelo IGTV, que a gente sempre posta um pedacinho do nosso vídeo pelo IGTV, aqui atrás de mim aparecem alguns livros, sempre teve lá A Imaginação Totalitária lá em cima, que é um livro que eu gosto muito, muito mesmo, eu gostei muito de ler ele, por ser católico, por ser liberal, mas é meio que uma declaração contra a tirania, né? Como é que tu explica o que é a imaginação totalitária? Eu sei que tu escreveu um livro para explicar isso, então tu não vai conseguir explicar isso rápido, mas como explicar por que a imaginação totalitária é algo ruim, assim, é algo que... O que é a imaginação totalitária? Eu tentei explicar esse dia para um amigo meu que viu o livro aqui, eu me embananei um monte de tentar explicar para ele. Como é que eu consigo explicar isso? Você sabe que eu sempre penso que eu deveria ter colocado o subtítulo do meu livro como título, né? É muito mais intuitivo.
Mas aí qual seria o título? Os perigos da esperança política. Os perigos da esperança política realmente é mais forte do que a questão do totalitarismo, porque todos os lados têm esperanças políticas. Não sei se vocês concordam. De repente eu jogo esse título, Imaginação Totalitária, eu tava com ele na cabeça, vou explicar para alguém. O que você escreveu? Um livro aí chamado Imaginação Totalitária. A galera já faz... o que é isso? E aí quando eu falo, um contra o aborto, pronto, acabou o assunto. É uma coisa terrível. Mas em geral... Uma frase, tá? Obrigado, vai lá. Em geral, eu chamei de imaginação totalitária a conjunção de, para mim, duas coisas importantes. É uma capacidade mental e um fenômeno político. Então, assim, eu sempre trabalhei com a ideia, sempre pensei na ideia, sempre refleti a partir dessa ideia de que a nossa orientação no mundo político ele é muito mais dado e organizado pela imaginação do que propriamente pela razão. As pessoas têm uma longa imagem de que o ser racional, aquele que discursa racionalmente, é o que está em melhor ou tem uma virtude política mais privilegiada. Eu acho que nossa vida política, seja no cotidiano ou não, é dada por um aspecto de imaginação muito forte. A imaginação ordena as coisas de uma maneira extremamente interessante, desde as utopias, desde as distopias, desde a expectativa que você tem de o que vai ser nas eleições daqui a um tempo, enfim, qualquer tipo de orientação que você tem com relação ao futuro é conduzida pela essa capacidade mental chamada imaginação. E, em resumo, ela cria expectativa na gente. A imaginação, ela desenha as nossas expectativas. E o totalitarismo é um fenômeno histórico recente na história da humanidade, pelo menos aí no século XX, onde se despontou, com raízes ali na modernidade, Revolução Francesa, Revolução Russa, enfim. E eu queria conjugar essas duas coisas e mostrar que há, na verdade, uma capacidade mental humana que prepara a realização, a efetivação do regime totalitário. Então, eu não queria analisar os regimes políticos propriamente dito. A gente tem caralhadas aí de livros que investigam isso, mas eu queria pensar na estrutura mental de alguém que se dispõe a dar o primeiro passo antes do passo que efetivamente constrói um sistema político. Não sei se foi claro, assim, mas o livro trata da estrutura mental, é isso que eu sempre pensei. Assim. E entrando nessa questão da estrutura mental, eu chutaria que a primeira questão é que a pessoa parte de uma premissa de que ela sabe melhor do que os outros qual é a resposta certa, ou não. Sem dúvida, tem muito disso. A percepção, a imaginação, não só totalitária, mas a imaginação em geral, ela fornece para a gente um senso de realidade. A gente cria com a imaginação uma capacidade de também vincular elementos da realidade. Pega uma criança, que imagina mundos possíveis. A gente brinca aqui, eu tenho uma filhinha de 5 anos, ela tem uma criatividade que, assim, a gente só vê quando tem outros filhos, comparando. É um negócio absurdo. Ela fala, assim, de seres, de pessoas com as quais ela conversa, da vida que ela leva em Paris. É uma coisa impressionante. Haja criatividade. É muito, assim. E aí, perto de outras crianças, notadamente, é que você percebe, como que a imaginação tem um poder de criar senso de realidade. Não estou falando de verdade ou não aqui, Estou pensando num senso mesmo, numa capacidade que a gente tem de selecionar aspectos do mundo e dar significado para ele. É isso que eu estou chamando de senso de realidade. Você menciona essa questão da certeza. A certeza é um senso de realidade. Não é necessariamente a realidade, mas é um sentimento profundo de realidade que orienta a nossa vida. E a pessoa, no caso da imaginação totalitária, para mim é muito forte essa característica de uma ação que é construída a partir de uma imaginação que fornece verdades absolutas para ela. Cara, não tem ninguém no mundo totalitário que duvida do que está pensando, cara. Eu fico pensando, se o cara tiver dúvida de que ele é um totalitário, imagina, assim, acabou a totalidade, acabou a totalidade. Sim. O Hitler duvidando, assim, pô, cara, eu acho que o que eu tô fazendo... Será que os arianos são superiores? Superiores? Pô, acabou, né? Eu acho que eu matei, sabe, essa coisa, eu acho que eu matei 6 milhões de pessoas por engano, assim. Mas a imaginação, claro, tu deixa ela bastante vinculada à imaginação totalitária. Tu dá um tipo de imaginação específica e tu analisa ela. Mas existe uma imaginação boa, Existe aquela imaginação que tu usa para explicar coisas que são difíceis de explicar, daí tu explica via imaginação, Claro, quem fazia, Eu penso assim, existe uma construção do imaginário. Ele tem múltiplas possibilidades, É uma variedade na construção da imaginação. Eu acho que, por exemplo, uma imaginação totalitária,
ela é uma deformação da nossa capacidade imaginativa, porque ela não vincula a possibilidade de pluralidade. Eu escrevi recentemente o texto do Thomas Sowell para o Denis, que falávamos dele aqui. Ele lançou o livro agora sobre Thomas Sowell pela editora LVM, e eu fiquei encarregado de trabalhar com a parte do conflito de visões. E o meu texto ficou encarregado justamente de analisar o que o Sowell, por exemplo, trabalha com esse senso de visão, né? Ele chama de visão de mundo. Visão de mundo para mim, eu substituiria a palavra por imaginação. É o que o Sowell chama de visão de mundo. Ele trabalha com a ideia de que visão consegue fornecer um mapa da realidade. Então, a gente sabe que a realidade é extremamente complexa, com variedades imensas. Ele chama de complexidade, né, a exuberante complexidade da realidade. A imaginação, o que ela faz? Ela esquematiza, ela seleciona elementos. Sim. Né? Você imagina, quando você olha num mapa, num GPS, através de um mapa ali que você tem Google Maps, por exemplo, você está selecionando elementos da realidade. Sim. E existe uma imaginação que reconhece, no meu entendimento, que a realidade é extremamente plural, que a realidade é extremamente rica, enquanto que uma imaginação empobrecida, como eu chamo a imaginação totalitária, é pobre, né? É sempre simplista, ela tenta estabelecer um aspecto da realidade por antecedência. Então, para um cara que pensa assim, a realidade sempre é uma coisa só, nunca está aberto ao confronto com elementos da realidade. Por isso que, quando você pergunta, é uma imaginação boa? No meu entendimento, tem aquela imaginação que sempre deixou um fio solto na realidade, sabe? Ele sempre entende que existe a possibilidade de estar errado, a falibilidade, né, o falibilismo das nossas opiniões. Pô, será que Cara, a gente tá brincando aqui com o Hitler, mas vamos ser sinceros, cara, se o cara tivesse uma duvidazinha, puxa, peraí, a minha análise, será que é segura? O meu senso de que a teoria do arianismo, né, dessa teoria de raça superior, pô, será que ela é certa? Não, o cara não duvidou nunca disso, né? Nunca passou pelo crivo das incertezas. Mas tem uma questão aí que é muito difícil tu voltar, não sei se tu concordas comigo, mas tu voltar atrás, a partir da primeira pessoa morta, não tem mais volta atrás, né? Tu já tá comprado. Cara, aí você colocou um assunto que pra mim ele tem um fundo religioso extremamente complexo, que é o problema do arrependimento. Aí caramba, as coisas das quais eu acreditei levaram pessoas a morrer, seja uma ou não. No livro, eu começo meu livro falando disso, que eu falo da experiência do aborto, que eu falo, poxa, eu tinha tanta certeza numa crença que eu ajudei pessoas a abortarem. Pô, caramba, eu errei, eu cometi um erro para mim que foi baseado numa arrogância fatal da minha parte. E o preço que se paga por essas crenças, e o assunto que você toca é fundamental, cara, é o fato de que você pode matar alguém. Aqui não é um assassinato comum, né, de um criminoso que tá matando uma vida pelo caráter de instrumentalização da... Porque assim, se um bandido entra na minha casa, ele quer um objeto da minha casa, ele não vai me matar porque ele está me diminuindo. Ele vai me matar porque eu sou uma barreira entre ele e aquele objeto, né? Agora, a imaginação que eu trabalho aí, o que ela faz? Ela anula a humanidade do outro. Ela realmente tem um poder de rebaixar aquilo que o outro é, por exemplo. Essa coisa de você chamar o outro de verme, de chamar o outro de piolho, enfim, sempre tratar o ser humano como alguém que é desumanizado, né? Esse processo de desumanização. Eu abro meu livro, cara, citando sabe, eu sempre chamo atenção, porque geralmente as pessoas que eu converso, eu falo, presta atenção na epígrafe do meu livro. A epígrafe do meu livro, para mim, é o pilar de tudo que eu pensei para escrever. Começa com uma epígrafe do Raskolnikov do Crime e Castigo. O Raskolnikov do Crime e Castigo é um personagem absolutamente fundamental para entender esse problema que a gente está discutindo, porque eu não sei se vocês já leram o Crime e Castigo. Eu vou te pedir, só não dá o spoiler. Não dá o spoiler final, porque eu tô lendo. Eu tô lendo exatamente esse livro. Mas sim, mas o exemplo desde o início, tu vê, o personagem dele é uma pessoa que se julga acima dos demais. Exato. O Crime e Castigo, o Dostoiévski é um personagem, um escritor fundamental, porque o Raskolnikov é um cara que é um estudante de direito, pobretão, o cara, né, vive naquela vida de merda. Metido a besta. Bestaço, se ele se compara a Alexandre o Grande, a Napoleão, e ele faz um cálculo, cara, é um cálculo sensacional, é o utilitarismo racionalista colocado às últimas consequências. Ele fala, olha, se eu conseguir superar uma moralidade comum, aqui, né, tem essas pessoas extraordinárias que superam a moralidade e mata um montão de gente, são consideradas eleitas pela história, e aqui é algo importante, eleitas pela história como pessoas grandiosas, porque eu não posso dar esse salto no meu microcosmo. Esse saltar sobre a moralidade, sobre os costumes, e sobre aquele pilar de toda a relação humana, que é tratar o outro como ser humano, o Raskolnikov
passa um trator em cima, né? Quer dizer, não vou te falar mais nada sobre isso, Uhum. porque não é spoiler. Mas é exatamente isso. É um baita exemplo. Esse tipo de pessoa, infelizmente, eu não sei. Eu vou deixar o Júlio perguntar. Aí depois eu pergunto. eu quero perguntar uma coisa, só que eu vou puxar para outro assunto. Eu tô fazendo uma injustiça com o Júlio. Vai lá, Júlio. O Tapa é apoiado pela Fintech líder de empréstimos de pessoas para pessoas. Rentabilidade, praticidade e autonomia. Invista em empréstimos diretamente, com retornos de até 350% do CDI com o Mutual Invest. Para maiores informações, acesse tapadamãoinvisível.com.br/mutual. Deu uma pincelada sobre religião aí, que é a parte do arrependimento, né? Que é uma das coisas que envolvem religião. A religião, ela, só para matar o assunto do teu livro e puxando pro assunto do nosso episódio, a religião, ela se alicerça na imaginação? Ela necessita da imaginação? Sim, a sua pergunta é excelente e a gente precisa... Nossa, cara, eu falei para você, daria para a gente ficar discutindo isso no doutorado. Só um parênteses aqui, pessoal. Quando eu mandei a pauta pro Raso, eu vou te chamar de Raso, porque eu sou brasileiro do tutano do país e eu não sei usar. É raso, O Denis me fez ler o currículo dele com sotaque de italiano. Depois ficou terrível. Quando eu ouvi depois, meu Deus, o que eu fiz aqui? Quando eu mandei a pauta para ele, eu mandei um texto de uns 6, 7 itens pra gente desenvolver em 1 hora. Ele falou, cara, os 2 itens vai matar 2 horas. Então, assim, vamos lá se abraçar naqueles 2 primeiros itens. O que tu acha? Sim, a gente tem que entender aqui, primeiro, nós não podemos reduzir a imaginação a um aspecto puramente psicológico, subjetivo, como a psicologia, por exemplo, hoje reduziria. A religião tem que ser uma capacidade da natureza humana, da condição humana, em fornecer, de alguma maneira, que aqui não dá para a gente aprofundar muito, mas fornecer as condições de estabelecer um vínculo com uma ordem superior transcendente. É claro que a capacidade de criar símbolo que a religião vai ter é filtrada ou é, de alguma forma, trabalhada, lapidada por essa imaginação. Por isso que a gente tem tantas religiões distintas. Por isso que a gente forma tantos símbolos religiosos distintos. Porque, no fundo, a imaginação é a partir dela que nós conseguimos fazer essa abertura para o transcendente. Nós não fazemos a abertura para o transcendente através da capacidade racional. Embora a capacidade racional consiga, e aqui é um dado importante, consiga trabalhar e lapidar com a matéria-prima vinda da experiência imaginativa. Porque se eu ficasse só com a experiência imagética, né, se eu construísse só a imaginação sem passar pelo crivo da racionalidade, a gente poderia criar uma religião qualquer. Qualquer experiência poderia ter algum sentido de validade religiosa aqui. Mas, ponto 1, essa parte eu tenho que tornar compatível, mais do que compartilhar, mas compatibilizar a imaginação que fornece o arcabouço simbólico e a razão que tem a vocação universal. Uma religião, para mim, carente, que carece de um desses polos, é uma religião empobrecida. E é nesse sentido, para resumir essa história toda, que eu considero o cristianismo, por exemplo, uma religião muito bem sucedida sob o ponto de vista filosófico. Se você pegar a história do cristianismo, é um grande embate, e um embate aqui no bom sentido, entre a experiência religiosa que nasce dessa vocação humana por significado e a experiência filosófica teológica que nasce por essa vocação universal da razão. Bom, não sei se... Não, deu para entender, mas profundo, vou ter que pensar um pouco. É porque, pensa bem, cara, a gente imagina, né? Qualquer ser humano pode imaginar, em qualquer cultura. Sim. Então, se nós tivéssemos nascido na Índia, nós imaginaríamos o mundo de um jeito. Porque o que eu estou trazendo aqui é que a imaginação fornece para nós o senso de vínculo e significado do mundo. Tá, e onde é que entra aí, por exemplo, a questão do imaginário coletivo? É exatamente isso. Eu não gosto de chamar imaginário coletivo por uma questão meramente conceitual, de lapidar conceitos, tá? Mas é disso que a gente está falando. É que, assim, a linguagem, a nossa capacidade de linguagem, a nossa capacidade simbólica, ela é coletiva. Eu não crio símbolos linguísticos, né? A minha gramática, ela não é um produto da minha individualidade. Ele é um produto de um arcabouço cultural imenso, de um arcabouço civilizatório gigantesco. A imaginação é por isso que eu não queria reduzir a imaginação, como eu falei no começo, só a algo psicológico, subjetivo. Essa categoria subjetiva, ela é moderna. A gente acessa justamente através desses símbolos que permeiam a nossa cultura, a gente acessa a cultura ancestral comum a todos nós. Seria isso, o logos lá dos gregos. Perfeito. Basicamente, então, o que transcende gerações são essas conexões feitas através dos símbolos, através da
linguagem, símbolos culturais, e esse imaginário coletivo é basicamente o acesso a essa informação, seria isso? Assim, numa ordem de uma conversa assim, aceitável, é isso mesmo. Quer dizer, você não pode. Cara, a gente não pode pensar que. Porque tem muita gente que vai colocar assim, mas a ciência resolveu todos os problemas, não sei o quê. Mas eu acho que a ciência ela reduz a experiência humana àquilo que é observável, sob o ponto de vista da percepção, da experimentação. Ok, isso é válido. Mas o problema é que o método científico ele tem uma tendência a amputar e a desvalorizar uma ordem superior transcendente. Cara, isso gera vários problemas ao longo da história humana, pelo menos da modernidade. Se você for ver bem, se a gente for estudar a fundo, o naturalismo que está no background, ali no fundo do que a ciência moderna ele não é uma visão justificada cientificamente. Ele é uma visão fundamentada na filosofia. Por que eu estou falando disso? Porque a gente não pode olhar a realidade, no meu entendimento, na maneira como eu entendo as coisas, a gente não pode olhar a realidade só a partir daquilo que a experiência científica, segundo o seu método de análise, que reduz a realidade a um aspecto, fornece para a gente. A imaginação, e aqui que está o ponto central do que a gente chama de imaginação coletiva, ela é uma abertura muito maior da alma, do espírito humano, para alcançar essas realidades não percebidas pelo método científico, mas são sentidas pela experiência humana. Tem um exemplo prático, por exemplo? Tenho. Se eu não conversasse com vocês, imaginando que nós tivéssemos dignidade, somos portadores de uma experiência de dignidade, a ciência olha para a gente como um pedaço de carne, membro de uma espécie biológica. Qual é o valor que essa experiência te fornece do ponto de vista científico? Nenhum. Ela é só mais um ser biológico. A ciência, ela é, como tu falou, amputada, mas ela é direcionada forçadamente para um aspecto ético que não necessariamente a natureza tem. A natureza é amoral no Brasil mínimo. Então, perfeito. Então a ciência acaba justamente, se ela fosse baseada puramente no naturalismo, ela também teria que ser amoral. E daí sairiam experimentos completamente horríveis, dependendo do caso. Exatamente. Por que você fala para a ciência que ela não pode fazer tais coisas? Não existe nenhum princípio de orientação moral dentro do método científico. O fundamento moral do método científico ele vem de outra ordem. Ele vem de outro domínio da realidade. Então é nesse sentido que a experiência religiosa ela é fundamental e a imaginação, que eu estou batendo bastante aqui, ela é o acesso do espírito humano, da alma, dê o nome que a gente quiser aí, a esta ordem superior, esse elemento superior. Porque eu consigo compartilhar isso com a minha mãe, que é uma pessoa simples, né? Minha mãe é uma pessoa de simplicidade, erudição, não tem uma pessoa letrada. Eu consigo compartilhar isso com a tiazinha que vai lá na missa rezar o terço, e eu consigo compartilhar isso com, sei lá, uma pessoa extremamente erudita, conhece os ápices da filosofia, percebe? Muito bem. Excelente. E essa busca da religião, a conexão via imaginação, isso é inato humano? Isso todas as civilizações humanas contêm isso? Ou existem civilizações humanas que não contêm isso? Cara, eu acho a sua pergunta excelente. Eu acho que uma das provas fundamentais de que nós somos seres religiosos é o fato de que toda civilização tem um aspecto religioso. Ela é fundamentada numa ordem religiosa. Inclusive uma religião secular, moderna, que substitui a ordem transcendente por ordens puramente políticas, né? Que aí é um outro debate, mas... São coisas que nem se dizem religião e são religiões... que são religiosas. Eu acho a sua pergunta ela é excelente, cara, porque ela me faz lembrar de um grande autor aqui, eu recomendo a todos a lerem, que é o Mircea Eliade. Mircea Eliade é um dos maiores estudiosos do fenômeno religioso que já existiu. E o Mircea Eliade é um grande estudioso que definiu bem o fenômeno religioso. O fenômeno religioso está naquilo que nós, seres humanos, temos, que é uma vocação pelo sagrado. Nós desejamos, nós temos a ambição pelo sagrado. O que é o sagrado aqui? A ideia de sagrado está muito ligada a uma experiência que estabelece em nós um senso de diferenciação da realidade. Então, o sagrado é aquilo que dá para a gente, né? Quer dizer, essa experiência do sagrado é aquilo que dá para a gente, aquele aspecto de que tem alguma coisa na realidade que é muito importante, que ela é exuberante de realidade. E essa exuberância de realidade, vou te dar um exemplo concreto para ficar mais fácil. Quando você fala um livro comum e um livro sagrado, quer dizer que aquele livro sagrado ele é saturado de realidade. Ele não é mais tratado como qualquer outro. Ele não está na estante como qualquer outro livro. Então o Mircea Eliade vai mostrar que a nossa estrutura antropológica tem uma dimensão aberta a isso. Então a sua pergunta, é da natureza humana? Sim, é da natureza humana. É um aspecto antropológico. Você olhar para o mundo e perceber que toda a realidade não pode ser tratada de maneira homogênea. E você estabelece identificações, critérios superiores, inferiores, que
podem ser dados numa banalidade simbólica aqui, o alto e o baixo, percebe? O celeste e o não celeste, o luminoso e o não luminoso, o escuro, as trevas, a luz e as trevas, são símbolos, né, de parâmetros de superioridade e inferioridade, que a experiência sagrada te fornece. E isso é uma capacidade que a nossa condição humana tem, percebe? Não é algo de uma mera... um desejo humano errado, distorcido. Não, cara. E o ateu? Então, aí o ateu, ótima pergunta, ele precisa ser colocado, e o Mircea Eliade faz isso muito bem, ele precisa ser colocado também num fenômeno que, no meu entendimento, também tem que ser analisado sob o ponto de vista de um fenômeno religioso. Cara, a não ser que a pessoa seja realmente muito indiferente às questões religiosas, que é um fenômeno moderno, né, uma questão sociológica moderna, você tem uma sociedade completamente diferente ao fenômeno religioso, mas um ateu, ele tem uma estrutura de alguém que está o tempo todo, ou ele vai ter que lidar isso na sua maturidade intelectual, ele vai ter que lidar com o problema do significado da existência, ele vai ter que lidar com o problema da finitude, ele vai ter que lidar com o problema de perguntar, bom, afinal de contas, e é isso que a gente estava falando do Raskolnikov aqui, o Crime e Castigo, porque o Dostoiévski é um cara que faz uma discussão muito boa sobre o problema do ateísmo no século XIX, que ganha força. O ateu, ele tem que estar transitando por essas perguntas fundamentais e ter uma resposta para além da resposta subjetiva, para além da resposta particular. É o meu mundo, é a maneira como eu enxergo. Tá bom, aí você cria Raskolnikovs. Tá bom, eu acho que uma senhora não tem o menor valor no mundo, vou lá e mato. Então, o ateu sério, né, no meu entendimento aqui, um ateu que lida com o problema da sua existência, ele vai fazer a pergunta pelo significado de saber que a sua vida é finita, de que sua vida é limitada. E, assim, eu acho que o ateísmo é um fenômeno extremamente importante, sobretudo a partir do século XVIII e mais firmemente a partir do século XIX, assim que ele ganha muita força, e ele não esconde a religião. Você percebe? Ele faz a pergunta da religião ter muito mais significado. Eu sempre gostei muito de trabalhar com os ateus, sabe, cara? De debater isso. Muito interessante, porque eu fico pensando, né, tu falou, temos ambição pelo sagrado. Seria isso, na verdade, a minha percepção, até porque eu não me considero religioso, mas também não me considero ateu. Eu sou um agnóstico e tal. Não tenho muita... Tenho curiosidade, adoro teologia, mas a minha dúvida é essa ambição pelo sagrado. Não seria ambição por propósito? Por um significado para a nossa vida? Porque essa é a realidade dura que talvez muita gente vire para a religião, enfim, até para o ateísmo, que não existe necessariamente um propósito. Tu pode simplesmente... Sim. E tu ter que lidar com esse vazio faz muitas pessoas procurarem um propósito além da racionalidade, não? Claro, sim. Eu tenho certeza que a sua pergunta vai nesse sentido, assim, porque na ausência de significado, a pergunta filosófica mais séria que a gente precisa fazer é a pergunta sobre o suicídio. Então, por que a vida vale a pena ser vivida? Cara, mesmo que você seja uma pessoa agnóstica, em todos os níveis da relação religiosa, eu posso, numa experiência imediata, olhando para você aqui na nossa filmagem, aqui na nossa conversa, que tua casa está organizada, que você distingue as coisas, que você tem um espaço doméstico, que é um espaço que você mede a partir de um senso de proporção, de harmonia, e que você certamente não suportaria viver num caos. Não, eu acho que esse senso de equilíbrio, de harmonia, de ordem, ele é um bom parâmetro para a gente pensar nessa vocação por significado do ser humano. Aqui a gente pode chamar, né, o sagrado nesse sentido. Agora, a diferença, talvez, sua de alguém religioso, é que o religioso vai jogar esse sentido, vamos chamar assim, para o transcendente, para além daquilo que é aqui e agora. Essa é a única diferença. Ele vai olhar para o sagrado, para o significado e vai dizer: eu não sou um ser capaz e suficiente de gerar a ordem por mim mesma. Eu preciso de um elemento externo a mim, não só dado pela natureza, mas dado por toda a realidade, para fornecer o parâmetro desta ordem em mim. Então, é isso que uma pessoa religiosa certamente apontaria. Muito bom. Adorei a resposta. Excelente. E de um ponto prático, na tua mesa ali, Fux, tá faltando uma Santa Ceia. Teria uma Santa Ceia em cima da tua mesa, cara. Na minha mesa tem uma Santa Ceia. Na do Raso provavelmente tenha também. Então tá faltando uma Santa Ceia em cima da tua mesa.
Mas a CapTable, anunciante desde o início do Tapa, estourou em ofertas de startups. Invista em startups com modelos de negócio já validados pelo mercado, prontas para escalar, onde você pode comprar cotas dessas empresas com investimentos a partir de R$500. Ou seja, essas empresas já têm receita e agora estão buscando recursos para crescerem seus negócios de forma rápida. Entre no site e conheça tapadamãoinvisível.com.br/cap, C de capacidade, A de apoio, P de patrocínio. Olha só, Raso, lá quando nós conversamos com o Denis, nós conversamos bastante sobre filosofia, para ele tentar explicar para nós o que é a filosofia, o que é a lógica filosófica e tudo mais. Ele falou bastante lá dos clássicos, lá no início. Quem está nos ouvindo agora, vai lá no episódio que nós entrevistamos Denis Xavier, que ficou excelente, é um baita episódio. E daí a gente falou bastante sobre filosofia. Aqui a gente falou bastante sobre religião. Uma está contida na outra. Filosofia é religião, religião é filosofia. Elas não têm relação. Qual é a correlação entre uma e outra, assim? Não, eu acho que são distintas. São duas, vou continuar usando esse termo que eu gosto muito, são duas vocações do espírito humano, de maneiras distintas. E, curiosamente, de alguma forma, o horizonte é o mesmo. O que eu quero dizer com isso? A religião, ela precisa partir daquilo que é dado e oferecido por uma comunidade, e essa comunidade precisa, de alguma forma, experimentar na sua vida interior de comunidade, por exemplo, um povo, né? Os judeus, os árabes, os católicos. Então, eles falam enquanto povo, eles falam enquanto comunidade religiosa. E eles precisam aceitar que a ordem, que eu chamo de ordem assim, o significado, o sentido, o sagrado, tá? Eu chamo de ordem um termo que chama harmonia, contrário de caos, que esta ordem que dá significado profundo à existência deles foi dada por Deus, é oferecida por Deus. Não é produto da sua própria condição e suficiência. Primeiro ponto. Segundo ponto, para a gente diferenciar de filosofia, a religião, quando pensa nessa ordem dada por Deus, ela depende também, agora puxando aqui um pouquinho para o cristianismo para ficar mais fácil, ela depende também de uma aderência a isso permeada pela fé. O que é a fé aqui? É você dar um salto, vou usar uma expressão do Kierkegaard, dar um salto num abismo. É você aceitar que esta ordem dada por Deus, quer dizer, essa graça, aquilo que é oferecido por Deus, depende também do seu ato de aliança. Você precisa aceitar isso. Por isso que a gente fala de aliança na religião. Né? Você tem um pacto com Deus. Você tem um pacto de aceitação do que Ele está te fornecendo como ordem. Né? Isso é importante, porque a fé, e aqui que está um problema sério para a filosofia, que a gente vai ver daqui a pouco, a fé é um processo pessoal que envolve tudo aquilo que diz respeito a um ser humano mais profundamente. Por isso que é tão difícil a gente entender aqueles que matam em nome da fé. Como que o cara pode matar em nome da fé, cara? Pô, é porque a fé é a coisa mais importante para a vida do cara. Assim. Então, a fé tem esse senso de importância absurda, de produção de significado profundo para a vida de uma pessoa. Bom, dito isso, por que a filosofia é diferente? Porque, primeiro, a filosofia ela vai olhar para um horizonte abrangente, tal como é o horizonte da religião, que é o seguinte, cara, nós somos seres finitos e mortais, nós somos seres cuja existência no cosmos, desculpa falar desse jeito, mas cuja existência no cosmos, parece meio conversa assim de autoajuda, você já virou, né, cara? Mas eu peço Star Trek quando fala cosmos. Pois é, universo, mas esse é um dado importante, porque nós somos um ser que é o único ser capaz de criar a imagem da totalidade na cabeça. Nós não somos um ser que olha o cosmos apenas pelo buraco da nossa percepção. Nós conseguimos perguntar pela totalidade. Sabe, essa coisa assim, caramba, a gente é um ser num planetinha, numa poeirinha, e a gente consegue pensar que o universo tem bilhões de anos e pensar ainda, tá, mas o que existiria depois de bilhões de anos, etc, etc, etc. Tudo bem isso? Quer dizer, eu vou resumir isso da seguinte maneira. Essa pergunta pelo sentido do ser, ou seja, sentido absoluto da existência como um todo, ela é uma pergunta que, sob o ponto de vista da filosofia, só faz sentido a resposta se ela passar sob o crivo dos princípios da racionalidade e não da aceitação do dado da fé. A fé eu aceito. Sim, eu creio. É isso que eu falo para a minha comunidade quando eu vou à missa. Sim, eu creio. Eu aceito. Para um filósofo, você não vai dizer sim, eu creio. Você vai dizer assim, a minha razão é capaz de justificar todo conhecimento produzido sobre essa pergunta por princípios dados, por princípios que são fornecidos pelo aquilo que nós chamamos de racionalidade. O que a racionalidade é? Ela é impessoal, ela é universal, sob o ponto de vista
de alguns critérios, como o critério da identidade, o princípio de não contradição, do terceiro excluído, né? Quer dizer, a racionalidade ela tem uma arquitetura de impessoalidade, de universalidade, de lógica, que a religião, em sua grande maioria, não se preocupa. Mas você percebe que a gente consegue, cara, para mim a coisa mais importante de tudo que a gente está falando aqui é isso que eu vou falar agora. Independente se nós estamos pensando em filosofia ou em religião, nós somos uma parte do todo que consegue fazer e representar a imagem do todo na parte. Eu sei que isso é difícil, cara. Vamos de Tá, novo, mas assim, repete. É como se, cara, eu vou tentar dar uma metáfora aqui, ó. É como se, imagine você pegar um quebra-cabeça de 3.000 peças e numa peça só, deslocada de todo o quebra-cabeça montado, essa peça contém a imagem de todo o quebra-cabeça. É como se essa única peça contém nela o reflexo de toda a imagem que o quebra-cabeça contém. Nós somos assim, cara. Nós somos um ser finito e limitado no tempo e espaço, histórico, que é assim que a gente chama, né? Que consegue criar a imagem representada da totalidade. Que loucura. Sensacional. Agora, Muito bom, muito bom. e a questão da religião, ela é, isso na verdade que eu estava descrevendo, ao meu ver, eu não sei como é que é em português, é o leap of faith, não seria? O salto da fé, é isso? Sim. Porque isso, eu tenho amigos ateus, eu tenho um amigo ateu que é inclusive apoiador do Tapa, e diga-se passagem, né, Júlio? Tem que entrar no nosso grupo do Telegram, quem não está lá, ou no grupo do Facebook, entre o nosso apoio. Mas essa pessoa, que sabe quem é que eu tô falando, um amigo meu, ele é muito ateu, e eu já tive pensamentos mais ateus, e a minha dúvida, depois que eu comecei a estudar mais essa questão da teologia e tal, eu achei muito interessante o conceito do leap of faith. Ele é uma coisa que foge à racionalidade. A ideia é justamente que ele não precisa se ater à racionalidade. Eu creio porque eu creio e deu. É porque eu acredito nisso. Isso me dá um norte, enfim, me ajuda e eu sinto reciprocidade e tal. E é por isso que não precisa fazer sentido para as pessoas externas. Seria isso? Seria, assim, muito bom. Eu acho que essa imagem ela funciona bem. O salto da fé é um salto fundamental. Toda a história da filosofia, a gente tem que lembrar que a filosofia é importante para a tradição religiosa, sobretudo cristã, né? Assim, não existe cristão sem filosofia. Não existe cristianismo sem filosofia. Por que eu estou falando isso? Porque quando você fala do salto da fé, o salto da fé é um direito que nós temos. Tem até o William James escreveu Vontade de Crer, né? Quer dizer, é um direito que você tem de fazer essa escolha. E essa escolha ela é o fundamento último da liberdade. Quando o teu amigo ateu diz eu não acredito, e quando um crente diz eu acredito, eles representam na essência o que é a liberdade mais profunda do ser humano. Daquele que se nega a Deus, daquele que afirma a Deus. Por quê? Porque não existe parâmetro racional último que sustenta, né? O parâmetro racional último que sustenta essa escolha. E para mim, esta escolha é a escolha que me faz um ser, por definição, livre. Eu poder escolher a resposta última sobre o significado entre sim ou não. Cara, não tem liberdade maior que essa, hein? E essa liberdade, aparentemente, ultimamente, ela é mais abrangente do que já esteve em outras épocas. Até que ponto essa liberdade de falar eu creio, isso talvez seja mais uma resposta pessoal tua do que eu vou te perguntar do que na teoria. No momento que eu digo eu creio ou eu não creio, até que ponto eu tô respondendo algo por mim mesmo e até que ponto eu tô respondendo algo que a sociedade colocou na minha cabeça e eu já nem sei mais o que eu tô respondendo. Nós entrevistamos uma vez o professor Gustavo aqui, que nós fizemos um episódio inteiramente sobre Stuart Mill, né? E Stuart Mill, ele era bastante contra essa versão, né? De que a sociedade, ela impunha, existia imposições da sociedade que o ser, o indivíduo daquela sociedade não estava nem percebendo que estava sendo imposto e ele acreditava em algo que ele não conseguia conceber algo sem aquilo porque a sociedade impôs para ele. Essa liberdade das pessoas se questionarem, ela está maior hoje em dia? Ela existe mesmo, de fato, existe essa liberdade de eu querer falar, eu quero, ou as pessoas impõem isso dentro da minha cabeça? Eu não sei se a teoria fala isso ou é uma opinião pessoal tua. O que tu acha? Acho que, assim, primeiro eu queria definir a liberdade aqui, no que eu estou chamando de liberdade, essa vontade de crer, pode ser do ateu ou não, tá? Eu queria diferenciar essa liberdade, por exemplo, de uma liberdade... Eu não quero fazer críticas ao liberalismo no sentido libertário ou no sentido de uma tradição filosófica mais complexa, mas esse sentido do liberal burguês utilitarista, sabe?
essa liberdade de você ir no supermercado e escolher a marca do seu detergente. Assim. Sim. E achar que você é livre porque está tudo à mão. Essa coisa da liberdade utilitária, não exatamente no sentido do Stuart Mill, que eu sei que ele é muito mais complicado que isso, mas eu estou pensando no nível mais rasteiro de um utilitarismo que, poxa, você pode escolher a marca do seu cartão de crédito, você pode escolher o jeito que você vai pagar. Essa liberdade que eu vou chamar aqui de uma liberdade meramente instrumental, de um trânsito que a gente faz na nossa vida social, de escolher entre essas possibilidades concretas. Eu acho que essa liberdade ela não é exatamente a liberdade que o religioso está pensando. E aí eu vou para a sua pergunta. Eu acho que a liberdade que o religioso está pensando é uma liberdade no sentido mais de se enraizar na existência. Assim. Então, é uma liberdade existencial de cunho profundamente existencial. E aí, cara, é óbvio que a gente tem que tomar um cuidado para dizer, tá bom, mas então você tem uma sociedade que se organiza através dos seus símbolos e existem figuras, né, a figura da arbitrariedade que impõe para o sujeito. Eu tenho muito cuidado de pensar assim, embora eu entenda perfeitamente o nível que a gente possa discutir desse tipo de pergunta, porque eu fico muito preocupado em tratar a comunidade não intelectual, né, a comunidade das pessoas simples, do leigo, como uma pessoa incapaz de determinar o que ela quer da vida dela, sabe? Isso me preocupa demais. Sabe, às vezes eu me preocupo demais. Existe sim, né, nós também temos um conformismo social muito profundo na nossa estrutura psíquica de fazer coisas dentro de um padrão de conformismo, dado porque você está agindo em tribos, em bandos. Aqui, um parênteses, eu faço uma recomendação de um livro absolutamente fundamental para entender isso, dessa psicologia social, de agir pela manada, agir por rebanho, que é um livro chamado O Efeito Lúcifer, de um cara chamado Philip Zimbardo. Por que pessoas boas praticam o mal, sabe? Dá uma olhada nesse livro. Vai estar no show notes. Ele vai muito nessa direção do que você perguntou, porque, às vezes, a manipulação do grupo em relação ao indivíduo, ela é muito mais determinante por uma incapacidade que nós temos de quebrar um caráter tribal em nós. Sim. Aqui a gente está falando de uma liberdade, no sentido religioso, não no sentido utilitário, no sentido instrumental que eu chamei aqui. A gente está falando de uma liberdade das pessoas que têm capacidade de passar por um crivo, não necessariamente erudito, não um crivo da inteligência, da erudição, mas no sentido de uma pessoa ser capaz de dar um norte para a existência dela. Eu acho que minha mãe, que é uma pessoa simples, minha avó, que era uma pessoa analfabeta, uma pessoa mais erudita do mundo, o seu amigo, por exemplo, pode ser um cara erudito, ateu, eles têm capacidade de fazer isso porque a natureza humana também fornece. Mas é óbvio, cara, para mim é muito evidente, a história mostra isso, que nós podemos cair na armadilha de uma libido por significado, que é deformada. Essa coisa de querer esse significado a todo custo, e você fecha os olhos e vai para o rebanho que você pertence, e evita fazer questionamentos porque você tem medo. Então você também tem uma psicologia aí social que precisa ser investigada. Mas essa questão que pontuou ao final aí, esse tribalismo, ele também é parte do ser humano, né? Sim. Assim como a busca por propósito e sentido, enfim, o tribalismo ele também é um componente natural, digamos, no ser humano. Então, como é que tu concilia esses dois, onde justamente tem a possibilidade da pessoa seguir as coisas simplesmente por uma questão tribal, porque os meus próximos se comportam dessa maneira, você socialmente aceita se eu me comportar dessa maneira, se eu acreditar nas mesmas coisas, criam vários incentivos sociais para tu ser daquela maneira, ao mesmo tempo onde tu vai buscar justificar o teu propósito, enfim, por que eu vim à Terra, né? Se fui mandado por alguém ou não. Esse conflito onde justamente não seria aí onde prospera, por exemplo, o que a gente estava citando lá do teu livro, lá do início, essa identidade que pode se tornar totalitária, onde eu vou buscar sentido, por exemplo, num economista morto há 200 anos atrás, que diz que na verdade tudo é luta de classes e a minha vida vira um marxismo, ou enfim, seja qual for a ideologia que eu estiver tratando. Como é que tu concilia os dois? Aqui eu vou recorrer aqui ao Platão, grande Denis, em homenagem a ele. É muito boa pergunta, cara. A pergunta é excelente, porque eu acho que a gente tem que nortear essa pergunta por uma perspectiva mais abrangente do que significa o ser humano. E nesse sentido, a volta, né, o retorno, o resgate dos clássicos, ele é muito importante e significativo. E clássicos aqui eu estou chamando aquela filosofia que começa ali com Platão, Aristóteles, se desenvolve naquilo que a gente chama de tradição clássica, porque, embora o Aristóteles tenha alguns problemas, mas assim, nesse sentido, cara, ele é fundamental porque ele distingue níveis elementares do ser humano. Então, essa libido, esse desejo de Platão também, que para mim esse desejo, isso que você fala de tribal, que a gente aponta aqui como tribal,
o Platão já fazia um conflito da alma, no interior da alma, daquelas partes que são mais baixas, daquelas partes que são mais elevadas. Cara, quando a gente acaba sendo vencido por uma parte mais baixa da nossa estrutura, não vai falar de alma, né, mas falar de estrutura aqui, da nossa psique, nós somos guiados por esse comando inferior, que é um comando cego, é instintivo, é impulsivo, não é regulado, não é ordenado. Então, assim, o Platão, quando ele desenha lá a alma, ele faz assim... O que o Platão chama de alma não é exatamente o que a gente chamaria hoje, tá? É um princípio ordenador da nossa vida. O Platão vai dizer, olha, tem uma parte epitimética de puro apetite. Essa parte apetitiva do nosso instinto, do nosso desejo, ela faz com que nós nos vinculemos tribalmente, percebe? Ela pode ser um critério da nossa vida em sociedade, mas esse critério da nossa vida em sociedade, no meu entendimento, e aqui eu falo junto com Platão, ele é justamente fonte da desordem, fonte do desequilíbrio, fonte da cegueira, entende? E aqui a gente tem que apontar, cara, porque como que a gente resolve esse conflito? Mas esse é o conflito da natureza humana. Percebe? Você descreveu bem o conflito da natureza humana, um vínculo que é puramente cego e apetitivo dentro de uma libido de desejo de poder, de fazer parte de um grupo que quer mandar, e uma abertura do espírito humano para uma ordem superior, que fornece os critérios e as medidas para regular justamente esta libido, esse desejo distorcido. Então, assim, aqui não é uma questão de mas o ateu tem razão, mas o religioso tem razão, não. Aqui a tentativa é a gente ter uma filosofia adequada sobre a natureza humana. É isso que eu pensaria, assim. Sim. E tem a religião, desde o século retrasado, no Ocidente, ficou meio que estabelecido, o Estado é laico, se dividiu tudo, ficou tudo bastante dividido. A religião possui alguma função dentro do Estado? Tem como os dois ter alguma correlação? Ou as coisas têm que estar bem separadas, Estado e religião mesmo? Cara, vocês têm umas perguntas que eu vou te falar. Tá denso. Vou tomar uma cerveja aí, não tem um... Tô quase. Será que eu faço uma pausa? É Inter ou Grêmio aí? O que vocês estão? Os dois colorados. Eu já te falo, Júlio, eu não tenho time, pomba. Respeita a minha falta de... Ele é um ateu futebolístico. É verdade. Mas vamos lá, cara. Olha, é impossível responder essa pergunta rápido, mas grosso modo eu entendo o seguinte. Qual que é o fundamento da ordem política, se não a ideia de soberania? Né? No fundo, o Estado, ele é determinado, né? O Estado ele surge, tudo bem, dentro da moderna, vou pensar aqui em Max Weber, dentro da ordem moderna, é a ordem legal, é a dominação legal, racional, burocrática, o Estado como detentor do monopólio da violência, etc, etc, etc. Que é a descrição clássica Max Weberiana. Mas a gente tem que pensar também que o domínio do político, ou seja, o político, não político como alguém, né, mas a ordem política, no fundo, é determinada pela ideia de soberania. O que significa isso? Significa que, em última instância, o poder do Estado é o poder de decidir estou pensando em Carl Schmitt aqui, tá? A suspensão das leis, ou seja, o estado de exceção. Então, o Estado, cara, nada mais é do que o poder soberano que determina o que é ou não legal. Sim, essa é a ideia de Estado absolutamente, para mim, clássica e fundamental, sem a qual nós jamais discutiríamos qualquer coisa. Porque mesmo numa discussão libertária sobre o papel do Estado, tal, uma instituição que ela pode tomar ali a sua propriedade, etc., a gente está amparado num critério de que o Estado tem a legitimidade da soberania, ou seja, em última instância o Estado determina, ele pode ou não suspender a lei, ele pode decretar ou não a lei. É o seguinte, cara, esse conceito de soberania, ele é um conceito necessariamente religioso, percebe? Ele é um conceito que tem origem religiosa. Ele é um conceito que está vinculado à ideia de que o soberano não é uma entidade que fala em nome de nenhuma outra, percebe? Ele é uma entidade que fala em nome da sua própria ordenamento, da sua própria instituição. No Estado moderno, o que acontece? Você sabe que o Estado moderno nasceu com Thomas Hobbes. Assim, se a gente for marcar a ideia de Estado moderno, ele nasce com Hobbes. Eu não queria fazer a história toda aqui, mas é só lembrar. Do que o Hobbes chama o Estado, se não de um Deus mortal, percebe? O Estado nada mais é do que uma aliança dada no estado de natureza humana, numa condição humana, para suspender o estado de guerra e encontrar o estado de paz. O que o Hobbes faz? Ele subverte a ordem religiosa, porque a ideia de soberania sempre estava amparada e ancorada, vamos chamar assim, numa ordem superior divina. Então o Estado moderno quebra isso. Claro, tem muitas razões para quebrar, mas ele quebra isso, ele separa, ele rompe isso, por isso que ele é moderno e não tradicional. E, cara, é impossível você meditar sobre a natureza do Estado
sem pensar na ordem religiosa. Então essas duas categorias, essas duas figuras, elas vão sempre estar em conflito, cara. E para fechar assim, a gente pensar um pouco essa conversa, eu acho que a religião cristã, cara, e aqui fazendo chamando aí para o cristianismo, porque eu considero a ordem cristã política, ela é a única que esvazia o poder soberano do Estado enquanto Estado secular, enquanto Estado, enquanto entidade mundana. Porque o cristianismo é aquele cujo império só é realizado na morte e no sacrifício do Cristo, que é a inversão do poder. Quer dizer, o que é o poder do Cristo na cruz, se não o esvaziamento absoluto do próprio poder do imperador romano, que não tinha força nenhuma sobre ele? Então, quando o cristianismo surge, ele surge como uma inversão dessa soberania, mostrando que o reino jamais é realizado neste mundo, jamais é realizado na história. Então, o cristianismo, ele é sim uma religião que antes do Estado laico moderno, ele já havia colocado uma fissura profunda nesses dois domínios, o domínio mundano, o domínio secular e o domínio religioso. Percebe? Eu não sei se deu para... Sim, Cristo é a representação... Para mim, perfeitamente. A morte de Cristo é a representação justamente, ele por ser do reino de Deus, de estar acima da humanidade, ele representa, e o imperador, enfim, ao mandar matar ele, significa que basicamente ele só transmutou para o reino de Deus e continuou vivo, enquanto que o reino humano é finito. Passa a ser agora, perfeito, passa a ser finito e dominado pelo desejo humano de poder, que é o Santo Agostinho aqui. É o amor humano de domínio. Aliás, o Rothbard tem uma boa análise sobre o Santo Agostinho, né? Vai mostrar, o Santo Agostinho é o primeiro cara a falar que o Estado nada mais é do que, né, os salteadores lá que... Bandido estacionário. Exatamente. O Santo Agostinho, ele tem uma... Eu até vou colocar outro dia, eu ouvi essa frase, ele chama justamente os reis de... Os bandidos são os bandidos, na verdade. Que consegue legitimar o poder, né? Pela permanência da força. Uhum. E é legal porque no cristianismo... Cara, vamos pensar assim, eu gosto de pensar em umas ideias assim para facilitar, né, ao ouvinte. Cara, se Deus é o todo-poderoso e soberano, por que ele não agiria como Thanos do Marvel? Fala, pô, eu tenho um poder absoluto, eu vou lá e resolvo isso no estalar de dedos e pronto, né? Quer dizer, eu acho essa imagem do estalar de dedos muito significativa do Thanos, porque, cara, se eu tenho um poder absoluto tão poderoso, por que eu não resolveria o problema da desgraça, do sofrimento e tal? O que Deus faz no cristianismo, numa teologia política cristã aqui? Ele anula o poder do império. E ele anula o poder do império na própria morte de crucificação. Quer dizer, é como se o seu poder sobre mim é tão banal, cara, que não me você pode me crucificar que você não está me atingindo. Aliás, muito pelo contrário. A minha crucificação é o esvaziamento do seu poder soberano. Exatamente. Não, quando Cristo fala na cruz que está tudo consumado ali, é impressionante o significado dessa pequena frase, né? E o significado teológico-político aqui, né? Exato. Que foi tudo consumado, né? Ele estava morrendo ali naquele exato momento. Ele está consumando diante do templo judaico e diante do Império Romano. Exato. E ele cumpriu o seu papel, né? Tudo que o diabo tinha oferecido até para ele, que ele... Faça tudo isso. Não, eu não vou fazer. Que é comunismo. Faça. Tudo, né? Exatamente. Exatamente. Poder e glória. E glória na terra. Mas para os não religiosos aí que estão ouvindo e talvez, né, não gostem de religião, eu já tinha uma opinião bem anti-religião, mas o argumento que me tornou, enfim, favorável, não que eu tenha que ter uma crença, mas a gostar do fenômeno religioso, foi justamente o fato de que Cristo, por exemplo, no caso, mas tem outros exemplos de outras religiões, mas Cristo é a representação do último sacrifício humano, né? E antes de Cristo, o ser humano literalmente se sacrificava em altares pagãos e matava, enfim, crianças, pelo sacrifício para os deuses e tal. E Cristo representou essa mudança da violência humana, né? Embora a violência continue existindo, ela caiu muito significativamente. A noção de bode expiatório, tudo. Sim, que... Tem que citar o Jihad aí, né? Cita tu aí, porque eu não sei citar de cabeça. O que você falou é perfeito. O que você falou tá dentro da teoria jihadiana do bode expiatório. É isso aí. O Cristo é a última vítima substituta, né? Porque o bode expiatório é isso, né? Você lembra do Édipo Rei? Não sei se vocês estão lembrados dessa tragédia. Que mata o pai e transa com a mãe. Casa com a mãe. Casa com a mãe. Casa e transa. Sim, tem filhos. Né? Vocês sabem que, curiosamente, o Édipo Rei se passa, o pano de fundo é uma peste, é uma epidemia. Tá acontecendo uma epidemia ali na... Todo mundo fica em casa também? Home office.
Não, todo mundo fica em casa, não. Pior que não, vão lá cobrar o Édipo, que tá tendo uma epidemia e ele precisa identificar os culpados. Pô, peraí, culpado dessa epidemia. E o culpado da epidemia, na mentalidade arcaica ali daquele povo, é alguém, não é um vírus, né? Não é, a doença é causada por alguém que cometeu alguma coisa, um delito muito grave. Bom, o Édipo vai investigar. Portanto, ele promete investigar quem causou o delito e ele entra num bate-boca com um sábio, um sacerdote, lá tem um nome difícil aqui. Ele entra num bate-boca com esse sacerdote, que também é cego. O Édipo não está cego ainda. E o cara diz que tem um grande segredo para revelar para a comunidade. Pô, tem um grande segredo aqui, na verdade. Enfim, a conversa vai, o debate vai. Começa a surgir exatamente essa coisa que a gente está vivendo hoje aí de quem que é culpado, quem que é culpado. Ah, o culpado é o chinês, não, o culpado é os Estados Unidos. Cara, eu vi agora o Chomsky falando que os Estados Unidos que inventou o coronavírus, né? É brincadeira. Eu vi, tem várias já rolando. É sacanagem. Chomsky falando um negócio desse. O Chomsky tá adorando que essa bolsa tá caindo. E aí, que tá compensação, o Olavo de Carvalho faz o contrário, né? Que é culpa do Fórum de São Paulo, né? Cara, pra mim é uma tragédia edipiana perfeita. E aí, cara, o que a gente precisa fazer? Identificar quem é o culpado para sacrificar. Né? E o sacrifício então você joga a culpa, você direciona a culpa, descarrega, né? Esse é o desejo mimético, né? Você vai lá e sacrifica o bode expiatório, que e aí tem o processo da redenção, foi expiado, então, esse mal e a ordem restabelecida. No cristianismo, Cristo ele cumpre o papel de última vítima, né? Então, tem uma inversão aí complicada que o Girard trata, mas o que você falou foi muito bom. Por isso que eu falo para os ouvintes aí, tem que ler o Girard, é muito bom para entender que toda a cultura humana, você falou uma coisa, cara, importante. A violência continua, né? A violência continua, então. Toda a cultura humana nasce num gesto de violência profunda. Né? O processo civilizatório, ele é fundamentado num ato de violência. Seja para você comer, seja para você fazer aquilo que é mais fundamental, que é saciar a sua sede de significado nos deuses, né? Você precisa fazer o holocausto, né? Você precisa matar sua ovelha principal. Muito bem. A gente ia falar de conservadorismo, né, Júlio? Mas a gente não se aguentou. A gente já bateu 1 hora aqui, então, assim, em respeito aos horários. Vamos deixar para falar de conservadorismo depois, em cima desse episódio, mais para frente. E eu adorei o papo. Enfim, é um assunto que eu gosto muito. Esses livros que tu comentaste, eu vou botar ali o Crime e Castigo, para quem não leu. Eu tô chegando na metade, mas é um livro... me surpreendeu como escreve fácil o Dostoiévski. É gostoso de ler ele. Você tá lendo português? Eu tô lendo em português. Eu ganho de presente. E o Efeito Lúcifer, vou colocar aqui, do Felipe Zimbarbo. Eu vou colocar a citação do Santo Agostinho sobre reis do Estado. Eu considero legal. Agostinho um primeiro ANCAP, tá? Você fala aquela frase, adorei. Então, pessoal, vai estar nos show notes o livro do Mircea Eliade, O Sagrado e o Profano. Vai estar o Efeito Lúcifer, o Crime e Castigo, frase do Santo Agostinho. E eu peço que os nossos ouvintes entrem pelos links da Amazon, visto que estamos no reino temporal e precisamos de dinheiro para pagar as contas. Eu não sei, Francisco, por mim, considerações finais. O que tu acha por tudo isso aí? Uma mensagem, então, para todos os nossos ouvintes aí que se ouvirem isso, se estiverem ainda na situação do nosso coronavírus. O que tu recomenda filosoficamente para os nossos ouvintes? Filosoficamente? Bom, primeiro é aproveitar uma crise, acho que a nossa geração, a minha, nenhuma de nós aqui passou por uma crise como essa, aproveitar uma crise como essa para pensar que o ser humano vive em crise em todo momento. Quer dizer, a nossa vida é uma vida marcada por uma tensão existencial diante de possibilidades emergentes de catástrofe. A gente não pensa exatamente nisso sempre, mas a gente tem que lembrar, cara, que a finitude é uma realidade profunda do ser humano. E uma crise como essa, cara, olha que é um vírus, é uma bobagem, assim. Se for ver, é uma coisinha da natureza que causa tanto estrago e nos lembra da nossa fragilidade e do fato de, cara, a gente tem que evitar a epidemia de rivalidades. Acho que o problema maior é a epidemia de rivalidades. E, do ponto de vista filosófico, acho que é um bom momento mesmo para a gente baixar essa arrogância fatal que tanta gente matou em processos revolucionários de líderes que acreditavam estar com a palavra final sobre o paraíso na Terra. Não existe paraíso na Terra, o que existe é um bando de indivíduos sofrendo a angústia de existir, sabe, cara? Que frase, hein? Essa aí, que frase.
Francisco, muito obrigado. Que aula, Muito adorei. obrigado. Foi excelente Valeu, gente, esse é isso. episódio. Valeu mesmo. Vamos conversando. Obrigado a você. Muito obrigado por tudo. Uma boa quarentena para todos. Quando esse episódio for ao ar, espero que já tenha terminado essa porcaria dessa quarentena. Chato isso. É Páscoa, né? Páscoa. Exato. É quaresma, é isso? Então, Exato. Um pouquinho quaresma, cara. Muito obrigado. E até a próxima, Francisco. Forte Abração. abraço. Valeu. Abraço.